Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo eu te contar um pouco mais sobre o pacotinho de 4 reforços, na verdade é um pacote, né? 4 reforços que o Inter está trazendo. Todos eles têm uma coisa em comum e eu quero te contar aqui nesse vídeo. Esse vídeo é para Zapay. Quer pagar teu IPVA com desconto que o governo tá dando para quem paga à vista agora em janeiro de 24, 25 já, né? 25? Pois é, dá para pagar na Zapay como se fosse à vista, mas em 12 vezes no cartão de crédito. E ainda usando o meu código promocional JBFilho20, que tá aqui na descrição, tu vai ter 20% de desconto nas taxas do cartão. Baixa a Zapay para entender um pouco mais essa história, para baixar é gratuito, só se tu pagar o IPVA que tu vai botar o dinheiro mesmo pro governo, né? Gente, olha só, o Inter tá perto de anunciar um pacote de reforços. O lateral esquerdo Ramon, o volante Ronaldo, o atacante Vitinho e também o atacante Johan Carboneiro. Esses 4 têm uma característica em comum. Todos eles explodiram nas categorias de base dos seus clubes, chegaram badalados no time principal e alguns até mudaram de equipe bem, mas estão no momento de carreira onde precisam retomar esta carreira, onde precisam confirmar, recuperar o seu futebol. Eu vou explicar aqui. Eu começo pelo Ramon. Ramon, lateral esquerdo, destaque no título da Copinha de 2018 pelo Flamengo. E lá em 2018 é o Paulo César Carpegiani que sobe ele para o time principal para jogar o Campeonato Carioca ainda no mesmo ano que ele ganhou a Copinha como lateral esquerdo, destaque da base do Flamengo. Depois, o próprio Jorge Jesus é quem efetiva ele no time principal do Flamengo, mas a verdade é que ele acaba não jogando muito. E a real é que chegou uma proposta de 1,5 milhão de euros para comprá-lo junto ao Flamengo, vendê-lo para o Olympiacos e ninguém titubeou, os caras fizeram na hora a venda. Só que ele não consegue jogar no Flamengo, também não consegue jogar no Olympiacos. E a grande verdade é que o Ramon foi ter uma sequência no Cuiabá, só que o Cuiabá é um time que caiu. Um time que foi para a segunda divisão. Mesmo assim, os analistas de desempenho do Inter tiveram dados suficientes para dizer que ele teve uma recuperação. Que mesmo com a queda para a Série B, o Ramon foi bem. Ou teve traços dessa recuperação desse futebol. E aí o Inter diz, bom, eu estou trazendo o Bernabé, tá tudo certo com o Bernabé, ele será jogador do Inter, pode ficar tranquilo, né? Enfim, tem que estar aqui, assinar exames e tal, mas já tá tudo acertado. Então o Bernabé eu preciso só de um reserva. Bom, qual é o cara que é um bom jogador, que é promissor e que é barato? O Ramon. E está trazendo o Ramon nessa situação, de recuperar o seu futebol. Alguém do staff colorado viu, olha, mesmo no Cuiabá ele tem predicados para isso. A contratação do volante Ronaldo, ele é um pouquinho mais velho, o Ramon tem 23, o Ronaldo vai ter 28, o Ronaldo também é a base do Flamengo, já jogou com o Roger no Bahia. Só que ele vem muito mais para pensar numa reposição do Rômulo do que qualquer outra coisa. A gente estava na dúvida se poderia ser Thiago Maia, né? Olha, será? Não. O que se diz é que o seguinte, o Rômulo tem muitas sondagens. O Rômulo é um cara que, por exemplo, quem cuida da carreira dele, quem tem a procuração, é o André Cury. E a gente sabe que o André Cury é o cara no Brasil que faz negócio. E o André Cury tem o Rômulo. O Inter traz ele do Atlético de Minas, ele vai bem, compra ele por 3 milhões de reais. No fim, se tornou uma decisão acertada, ele tá jogando várias partidas super bem. Só que ele tem recebido muito assédio de times, obviamente, não tão badalados na Europa e do mercado norte-americano. E o Inter sabe que se não vender nessa janela, na metade do ano tem grande chance de vender, de fazer negócio. E daqui a um pouco é um cara que tu comprou por 3 milhões de reais e vai vender ele, tu não vai vender por um valor exorbitante, mas bota 15 milhões de reais na conta. E poxa, nossa, eu não sei quantas vezes mais tu faz dessa negociação se tu fizer isso. Então, existe uma venda possível do Rômulo. Então, estão trazendo o Ronaldo, que é um cara na mesma situação, que estava no futebol japonês, lesionou, não estava conseguindo jogar, vem para o Juventude, faz um segundo turno do Brasileiro bom, tá se recuperando, tá voltando a ser o que era na carreira, e o Inter traz para ser aquela aposta barata estilo Rômulo. Bom, eu quero falar aqui sobre o Johan Carboneiro, porque ele tem uma situação muito peculiar. Ele surge no Once Caldas, vai muito bem, passa do Once Caldas para o Rinazzi Esgrima da Argentina e lá no Campeonato Argentino vai super bem. Tanto é que o Racing paga quase 4 milhões de dólares por ele, tá? 3 milhões e 800 mil dólares na oportunidade. Olha, no próprio mercado argentino os caras pagaram isso. Só que ele até começa bem no Racing, quando era o Fernando Gago, aquele volantaço na verdade, passou pelo Real Madrid, se lesionava muito também o Gago. Mas o Gago treinou ele num primeiro ano, ele foi super bem, só que ele rompe os ligamentos do joelho. Isso é 2022, aí em 23 ele rompe os ligamentos do joelho. Passa aquele período tenso de recuperação,
lesão e tudo mais, e não volta a jogar bem. A verdade é que em 2024, principalmente, no time que foi campeão da Sul-Americana, ele não joga a final, ele é titular com alguma frequência, mas nunca o titular afirmado. Ele sempre estava revezando. Metade se tu pegar o scout vai dar assim, mais ou menos, tá por cima. Metade dos jogos como titular, metade dos jogos na reserva ou entrando no segundo tempo e às vezes nem entrando. Então o Inter disse, bom, vou lá, vou trazer. O empréstimo é coisa de 300 ou 400 mil dólares, não mais do que isso, com passe de compra fixado em 4 milhões de dólares caso ele dê certo. É uma tentativa de recuperar esse jogador, que joga preferencialmente pela esquerda, cortando para a perna direita dele, trazendo para o meio, tá? Mas embora já jogou em várias funções, pelo lado, mais centralizado e tudo mais. O Vitinho é basicamente um filme muito parecido sem a lesão. O Vitinho explode, sai do Atlético, ele é base do Atlético Paranaense, explode, vai vendido por 6 milhões de euros para o Dinamo de Kiev, na Ucrânia. E ele só não sai dali para o futebol francês, o Bordeaux queria ele, porque o Bordeaux não tinha... ele queria pagar 10 milhões de euros por ele, mas não tinha aquele fair play financeiro da FIFA. Eles iam pagar mais do que iam gastar e lá o negócio é sério. Não é que nem aqui no Brasil que os clubes gastam a rodo e azar, né? Tem a fiscalização. E isso complicou a vida dele. Lá ele joga Champions, jogou contra Barcelona, jogou contra Bayern, o Depena estava no time que ele jogou e tudo mais. Tem a guerra. E na guerra ele volta. Quando ele volta da guerra, ele volta emprestado para o Atlético Paranaense. E já não faz um primeiro ano bom, tá? No Atlético ele não vai bem. O Atlético até queria ficar com ele, mas a verdade é que ele não era nem titular. E escolhe ir para o Bragantino nessa outra temporada. E aqui vem um detalhe. Ele vai mal no Bragantino? Não, ele é titular em grande parte do tempo, mas ele também não é o Vitinho de 6 ou 10 milhões de euros que times como o Bordeaux, como o Dinamo de Kiev queriam comprar na Rússia. Ninguém paga 6 de euros por um jogador que, né, ele tem que ir bem. E o fato é que ele acabou não sendo o esperado. Bom, assim como os outros, é um cara que explode como uma promessa, que começa super bem, teve esse problema dele estar num país de guerra e ter que voltar, e aí nos dois clubes que ele passou no Brasil, no Atlético Paranaense ele foi, posso dizer, mal, foi bem abaixo da expectativa. No Bragantino ele foi um pouco melhor, mas não o que se espera dele. E é o quarto perfil de jogador que o Inter traz para recuperar, que tem futebol, que explode bem, que todo mundo sabe, mas o Inter está nitidamente trazendo o seguinte, vou pegar na baixa, e era uma promessa do Inter. Lembra que o Roger disse? Jogador tu vai ter que fazer o seguinte, ou que tá numa liga menos conhecida, ou que ainda não explodiu, ou que tu tá na baixa tentando recuperar. O Ramon tá na baixa, o Ronaldo tá na baixa, embora tenha terminado bem, ele ia pro Vitória, então um jogador que não tinha o nível, né, que não ia pro mesmo nível de mercado colorado, o Johan Carboneiro tá voltando de lesão e o Vitinho, aconteceu isso desde a guerra, ele não joga o mesmo futebol. O Inter está apostando na mesma situação com os 4 reforços, é uma promessa que foi feita lá e que está sendo cumprida agora pela direção e pelo Roger. E aí, o que tu acha dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.